Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus Cristo louvando o Pai do céu, porque não revelastes a sabedoria divina aos sábios e inteligentes desta terra, mas sim aos pequeninos. Jesus ele fala dos pequeninos para simbolizar aquilo que é a virtude da humildade, porque somente a virtude da humildade, através dela, que nós nos tornamos capazes de contemplar a verdade. Ou seja, não é possível contemplar Cristo, que é a verdade, sem ser iniciado nessa virtude. Essa virtude que nos leva realmente a contemplar aquilo que é a verdade de Deus. Por isso que Jesus Cristo louva o Pai, porque Ele esconde essas coisas dos sábios, dos inteligentes desta terra. Porque geralmente aqueles que adquirem uma sabedoria humana, uma inteligência humana, começam a se tornar soberbos, orgulhosos, vaidosos, arrogantes. Essas pessoas elas começam a se achar donas da verdade e assim elas não conseguem verdadeiramente dar passos concretos para realmente fazer a vontade de Deus ou acolher esta mesma vontade. Por isso que a virtude da humildade é tão essencial para que nós possamos nos tornar dóceis, abertos a essa contemplação da verdade. Porque somente quando nós nos fazemos pequenos que nós conseguimos contemplar os mistérios celestes, os mistérios altos de Deus. Por isso que também Jesus ele vai nos chamar a atenção na segunda parte do Evangelho sobre essa revelação. E ele mesmo vai dizer: ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, para que nós possamos conhecer o Pai do céu, é necessário primeiro conhecer o Filho de Deus, porque é através do Filho que nós conhecemos verdadeiramente o Pai. Mas se nós olharmos bem e entendermos os textos sagrados, onde Jesus Cristo, por exemplo, vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por mim, ou também ninguém vem a mim se o Pai não o atrair, essas palavras de Jesus Cristo nos chamam a atenção que é o Pai que nos atrai a Jesus Cristo. Por isso que quando nós nos sentimos atraídos a Jesus, é sinal de que o Pai está nos atraindo ao seu Filho, para que o seu Filho possa nos dar a conhecer mais profundamente o seu Pai. E é dessa forma que nós vamos crescendo na intimidade com Deus, porque essa intimidade ela vem primeiramente através do conhecimento do Filho, ou seja, do anúncio do Evangelho. Por isso que essa verdade ela é revelada somente aos pequeninos, porque para acolher o Evangelho é necessário
uma verdadeira humildade. E a partir dessa humildade, dessa acolhida do Evangelho, nós nos tornamos verdadeiramente capazes de contemplar o Filho de Deus. E na medida em que nós contemplamos o Filho de Deus e aderimos ao seu projeto de salvação, nós somos conduzidos por Ele à contemplação do Pai Celeste. E essa contemplação do Pai Celeste, ela se dá através de Cristo, porque Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Mas essa contemplação, ela se dará em plenitude na eternidade, no reino dos céus, onde lá contemplaremos Deus face a face. Por isso que Jesus também ele vai dizer: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Por isso que nós precisamos dar verdadeiro valor a esse grande dom de Deus, que é o conhecimento do seu Filho, que é o anúncio do Evangelho. E por isso nós precisamos ter uma verdadeira adesão a esse Evangelho, porque somente através dessa verdadeira adesão nós seremos conduzidos à contemplação dos mistérios celestes, que se dá através dessa virtude da humildade que nos torna pequeninos diante de Deus, capazes de contemplar a imensidão do mistério divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.